Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje você vai aprender como dividir circuitos no seu projeto elétrico e por que isso é importante. Vamos lá! Então vamos lá, por que eu preciso dividir circuitos na minha instalação elétrica? Por que é importante fazer essa divisão de circuitos? Imagina se você deixasse no mesmo circuito, na sua residência, por exemplo, o ar-condicionado, o chuveiro, todas as tomadas, toda a iluminação, o motor da piscina. Se você deixasse todos esses circuitos ligados, imagina o quão seria difícil fazer uma manutenção. Porque se você fosse, por exemplo, trocar o ar-condicionado e fazer qualquer tipo de manutenção, você tinha que desligar toda a sua instalação inteira para poder fazer isso. Então, pensa, todo mundo está no mesmo circuito. Se todo mundo está no mesmo circuito, eu tenho uma distância maior desses cabos. Consequentemente, eu vou ter uma alta queda de tensão. Se eu tenho uma alta queda de tensão, a minha seção transversal desses cabos vai ser maior. Agora imagina um cabo de 10 fixado numa tomada. É isso que poderia acontecer se eu fosse dimensionar corretamente através da queda de tensão. Então, se eu trabalhar com todas as cargas no mesmo circuito, eu vou ter uma seção transversal muito alta e vai ser muito difícil de eu conseguir fazer manutenção nessa instalação sem desligar as outras cargas. Na verdade, é impossível para eu fazer qualquer manutenção. Vou trocar um chuveiro, por exemplo, e quero trabalhar desenergizado. Eu vou trocar esse chuveiro, o ar-condicionado vai estar desligado, o computador vai estar desligado, a TV vai estar desligada, porque está todo mundo no mesmo circuito. Sem cortar uma coisa muito importante. Se você liga um ar-condicionado, ele dá interferência na iluminação. Se você liga um chuveiro, ele dá interferência no ar-condicionado. Tá os dois no mesmo circuito, né? Por causa da hora que você liga, né, uma carga específica, dá uma sobretensão na rede, isso pode gerar falhas em equipamentos diversos. Por isso que eu não posso deixar um ar-condicionado no meu circuito de um chuveiro e assim por diante. Então esse é o objetivo. Se eu divido os meus circuitos na minha instalação, eu faço essa separação por função, e aí você vai entender o porquê que a norma pede. E eu tenho uma seção transversal menor e eu faço manutenções muito mais facilmente no meu projeto. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo circuito, porque seção transversal do cabo não vai condizer com os equipamentos que eu vou alimentar. Vai ser seção muito alta porque as distâncias vão ser muito longas desse circuito, né? E principalmente manutenção. Eu nunca vou conseguir fazer manutenção sem desligar os outros funcionamentos, as outras cargas da minha edificação, e isso fica muito improvável de ser feito e fica horrível, por exemplo, em ambientes comerciais e também em ambientes residenciais, né? Então vamos lá, ó a regra geral da divisão de circuitos numa instalação elétrica da NBR 5410. A gente vai ver isso aqui no item 4251. E ela vai falar o seguinte para a gente nesse item. A instalação ela deve ser dividida em tantos circuitos quanto necessários. Ou seja, não tem limite. A NBR 5410 não chega e fala para você, eu quero só 10 circuitos na edificação. Não, porque isso pode variar de acordo com cada edificação no seu projeto elétrico. A gente tem projeto grande, a gente tem projeto menor, a gente tem salas comerciais pequenininhas. E isso vai depender das regras principais que a NBR 5410 vai trazer para a gente. Então não tem um limite certo de circuitos que eu tenho que ter na minha instalação. Eu só não posso trabalhar com um circuito só na minha instalação inteira. A norma não fala isso, mas ela dá a entender que eu tenho que ter quantos circuitos quanto necessários. E é justamente o que ela fala aqui. Quanto mais circuitos, melhor. Mais dividida a minha instalação e mais fácil a manutenção dessa instalação. E aí ela fala uma coisa muito importante aqui para a gente conseguir interpretar, que ela traz aqui no item 4255, que é o seguinte: os circuitos terminais eles devem ser individualizados pela função dos equipamentos. O que significa isso? Função. Por exemplo, o ar-condicionado é uma carga que ela tem uma função naquele determinado ambiente. Já o chuveiro é outra carga que ela tem outra função naquele determinado ambiente. A iluminação ela tem uma função diferente das tomadas. Então, o que ela fala para a gente? Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos. O que é ar-condicionado é ar-condicionado. O que é forno é forno. O que é micro-ondas é micro-ondas. O que são conjunto de tomadas de uso geral é o conjunto de tomadas de uso geral. Vai ter um circuito ou vários circuitos para aquela característica de carga. A mesma coisa o ar-condicionado. Vai ter um circuito ou vários circuitos para aquela característica de carga. Porque eu tenho que dividir os meus circuitos pela função que eles têm
na edificação. Então o ar-condicionado ele tem uma função, a iluminação ele tem outra função completamente diferente. A função do ar-condicionado não é iluminar. A função do ar-condicionado é manter uma temperatura controlável. A função da iluminação é iluminar, percebe? Eu tenho tomadas de uso geral para diversas cargas menores. Então, cada tipo de função que eu tenho na minha instalação, por exemplo, forno ou chuveiro, eles têm uma função específica. Eu divido um circuito nela. Então, essa determinação ela é muito importante e muitas vezes é passada despercebida na NBS 5410. Os circuitos terminais eles devem ser individualizados pela função dos equipamentos. Então, o que é ar-condicionado é ar-condicionado, o que é chuveiro, o que é ar-condicionado é ar-condicionado. Ou seja, eu não posso pôr um circuito de iluminação junto com o circuito de chuveiro. Misturar os dois, tem que ser separados. Disjuntor do chuveiro, disjuntor da iluminação. Percebe? E aqui a gente tem logo abaixo, para locais de habitação, ver também o item 953. E aí eu quero que você preste bastante atenção, porque muita gente confunde as determinações dos locais de habitação com comercial. Local de habitação que ela está falando aqui na NBS 5410 são residências ou locais análogos, como um quarto de hotel, por exemplo. Tá? Então, um quarto de hotel ou um dormitório, ele também é um local de habitação. E as regras de divisão de circuitos para esse local de habitação valem. A residência é um local de habitação por completo. Então, as regras que estão aqui no item 953 servem para residências e locais específicos de habitação, onde as pessoas vão habitar. E ambientes comerciais e industriais, Moacir? Ambiente comercial e industrial é aqui, regra 4255. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos. Ou seja, em uma indústria, um motor tem que ser um circuito exclusivo para ele ou um conjunto de motores. Em um comércio, tem que ser um circuito exclusivo para o ar-condicionado ou um conjunto de ar-condicionados. Essa é a ideia que a NBS 5410 está trazendo para a gente. Então, nós temos que pensar sempre na função dos equipamentos que estão sendo alimentados. Tomada é tomada, iluminação é iluminação, chuveiro é chuveiro e ar-condicionado é ar-condicionado. Percebe? São funções completamente diferentes na instalação. E aí você pode pensar assim, nossa, Moacir, mas então eu posso colocar dois ar-condicionados no mesmo circuito? A norma ela não proíbe isso. São mesmas funções, não são? Os dois ar-condicionados no mesmo circuito, ela não proíbe isso. Mas existe um porém em se fazer isso, que é o seguinte. Vamos supor que você tem aqui um ambiente e esse ambiente é dividido. Nessa sala aqui, é uma sala onde o pessoal vai trabalhar, tem alguns computadores aqui, tem um ar-condicionado aqui. E essa sala aqui é a sala do chefe, que também tem um ar-condicionado. Vamos supor você como projetista deixa os dois ar-condicionados no mesmo circuito, em um único circuito. O que acontece? Se vierem fazer a manutenção nesse ar-condicionado aqui por qualquer falha do mesmo, na hora que esse quadro que alimenta esse ar-condicionado e é o mesmo circuito desse, quando ele seccionar o disjuntor aqui, vai desligar também o disjuntor, que é da sala do chefe. Só que o chefe está trabalhando normal, mas ele vai ficar sem ar-condicionado porque está fazendo manutenção no outro. Então, o bom senso é fazer o seguinte, cada ar-condicionado vai ser um circuito separado. Por quê? Para fazer a manutenção naquele equipamento específico, eu secciono o disjuntor específico dele de proteção, e faça a manutenção dele sem atrapalhar os outros ar-condicionados em funcionamento. Por isso que quando a gente tem edificações muito grandes, comerciais principalmente muito grandes, a gente tem um chamado QDAC. O QDAC é o quadro de distribuição de ar-condicionado. Ou seja, tem vários ar-condicionados, vai ter um disjuntor para cada ar-condicionado, ou seja, um circuito para cada ar-condicionado no projeto, justamente por causa dessa questão da manutenção. Porque se eu deixar 2 ou 3 ou 4 ar-condicionados no mesmo circuito, eu vou ter essa dificuldade de fazer manutenção. No mesmo caso é o chuveiro. Vou colocar vários chuveiros no vestiário. Se eu colocar todos no mesmo circuito, significa que se eu trabalhar com o chuveiro na hora de fazer manutenção e seccionar o disjuntor, todos vão ser desligados. E eu perco o funcionamento total da função daquela carga naquela edificação. E isso não é bom no projeto elétrico. A gente sempre tem que pensar no nosso projeto em relação à manutenção, tá? Então isso é muito, mas muito importante. Então, eu preciso dividir na minha edificação os circuitos pela função dos equipamentos.
E a norma aqui embaixo, ela dá um exemplo. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e pontos de tomada. Ou seja, o circuito de iluminação tem que ser totalmente separado do circuito de tomada. Só que existe uma exceção a essa regra somente para locais de habitação, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Mas em comércios e indústrias, jamais eu posso misturar iluminação com tomadas. Essa exceção à regra é somente para locais de habitação a partir do item 953. E aí o que acontece? As pessoas erram muito, porque elas confundem o item 953 com solicitação da 5410 para comercial e industrial, mas não é. É somente para locais de habitação o item 953. Comércio e indústria é totalmente separado, não posso misturar iluminação com tomadas. E comércio e indústria, cada um individualizado também por função. Muito importante isso. E percebe que na divisão de instalação, se for edificações muito grandes, o quadro de distribuição é muito importante. Na maioria das vezes a gente também divide os quadros pelas funções. Se eu tenho um conjunto de motores muito grande, vai ser um quadro específico para os motores. Se eu tenho uma administração com muitos ar-condicionados, é um quadro específico só para os ar-condicionados da administração. E os quadros também são responsáveis para a gente conseguir fazer essa setorização de circuitos, que é onde eu vou abrigar os meus disjuntores desses circuitos que eu estou separando, tá? Então é muito importante. Pensou em circuito, pensou em manutenção e pensou em equipamentos de funções diferentes. Então, esses circuitos vão ter que ser totalmente separados, tá? E aí a gente chega no local de habitação. Para locais de habitação, presta bastante atenção, é a partir do item 9.5. E a gente tem aqui 9.51, campo de aplicação desse item. Essa subseção, ela fala especificamente de locais de habitação, compreendendo unidades residenciais como um todo, hotéis, motéis, flats, apart-hotéis, casas de repouso, condomínio, aqui ela dá vários exemplos, alojamentos e similares, ou seja, locais em que as pessoas vão dormir, habitar, servir de moradia aos trabalhadores de um estabelecimento específico. E aqui ela tem algumas regras de divisão de circuitos para locais de habitação. Aqui são alguns exemplos só para você conseguir entender. Quais são as regras aqui? Primeiro, a regra é o seguinte, no item 9531. Todo ponto de utilização previsto, isso aqui já é para local de habitação. Quando não é local de habitação, é aquele item 4255. Iluminação separada de tomada, tudo individualizado por função. Agora aqui, eu estou em uma residência. E aqui na residência ela fala: todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir circuito independente. O que a gente lembra disso? Chuveiro. Chuveiro numa residência tem que ser circuito exclusivo. Para comércio, eu posso até colocar 2 chuveiros no mesmo circuito, mas eu tenho que usar o bom senso de separar para caso de manutenção. É o mais coerente. Mas para residência é obrigatório, circuito superior a 10 A, eu criar um circuito novo. O problema é que muita gente pega essa regra e aplica também para comércio. Pessoal, não precisa. Isso significa que se eu tiver uma carga maior de 16 A, eu não posso misturar ela com outro circuito da mesma potência? Posso também, mas eu tenho que usar o bom senso para caso de manutenção, tá? Agora, para residência não, ela já separa. Então, se eu tenho um chuveiro que a minha corrente passou de 10 A, é um circuito independente para ele. Se eu tenho um forno numa residência que a corrente passou de 10 A, é independente também. Mas se eu tiver numa cozinha industrial, num comércio, posso colocar 2 fornos no meu circuito? Até pode, mas o bom senso também é separar. Ar-condicionado também. Tem um ar-condicionado que passou de 10 A, cria um circuito exclusivo independente para ele. Local de habitação segue essa regra dos 10 A. Somente local de habitação. Tá certo? Moacir, isso serve para iluminação? Iluminação não é um ponto de utilização exclusivo e virtualmente dedicado. Por que, Moacir? Porque esse ponto de iluminação, às vezes que está aqui num escritório, ela pode estar num quarto também no mesmo circuito. Não é exclusivo e dedicado para aquele local, para aquele ambiente. Então, para iluminação não tem essa regra de 10 A. Tem essa regra do chuveiro, do forno, de equipamentos exclusivos e virtualmente dedicados àquela edificação, que tem uma função específica. Se é superior a 10 A, aí sim. Agora, uma iluminação você tem distribuído na casa inteira. Uma tomada você tem distribuído na casa inteira. Pode passar de 10 A.
O coerente é que eu divida por setores, mas pode passar de 10 amperes. Por exemplo, em uma residência, eu gosto de trabalhar com pelo menos 2 circuitos de iluminação. Por que isso? Porque se eu for fazer manutenção, eu tenho outra área ligada. Se eu for fazer uma manutenção à noite, eu tenho 2 circuitos. Desligo a que eu vou fazer manutenção e trabalho com a outra ligada para eu não ficar com a casa toda escura, por exemplo. Então é mais coerente, sempre independente da potência, trabalhar com 2 circuitos de iluminação. Da mesma forma, independente da potência, trabalhar com pelo menos 2 circuitos de tomada numa residência. Por que isso? Justamente por causa da minha manutenção. Porque eu não fico com todas as tomadas desligadas na minha residência. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante para a setorização em residências e também em ambientes comerciais é eu trabalhar com pontos próximos. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de tomadas na sala e eu tenho um conjunto de tomadas no quarto, eu não vou colocar esse conjunto de tomadas na sala no mesmo circuito do conjunto de tomadas no quarto. Porque se eu for fazer manutenção das tomadas na sala, vai desligar as do quarto sem precisar, porque eu não estou no quarto. Então eu separo esse conjunto de circuitos, percebe? Então eu coloco conjunto de circuitos específicos para os quartos, conjuntos de circuitos específicos para as tomadas setorizados. E da mesma forma ela pede isso para a cozinha na NBR 5410 que eu vou mostrar para vocês aqui. Ela fala no item 9532, os pontos de tomadas de cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente dedicados e destinados à alimentação dessas tomadas nesses locais. Então, tudo quanto for tomada em cozinha, copa, cozinha, vai ter que ser circuito separado específico para elas. Circuito separado específico para elas, para o conjunto de tomadas de uso geral que eu vou aplicar na cozinha. Para uma cafeteira, para um liquidificador. Então, esse conjunto vai ser um circuito específico para eles. Da mesma forma para copa, cozinha e área de serviço. Bom, mesmo que tenha 3, 4 tomadas lá, Moacir, é um circuito só para elas? Sim, eu tenho que separar os circuitos do restante da casa. Por que isso? Justamente a norma está pensando aqui em questão de interferência. Porque se eu estou trabalhando em cozinha ou numa lavanderia, eu tenho motores, através dos equipamentos que eu estou trabalhando, de baixa potência, que podem gerar interferência se esse mesmo circuito tiver numa TV. Então, por isso que eu separo circuito de sala é circuito de sala. Circuito de tomada, de cozinha, tem que ser separado. Circuito de tomada de cozinha. Lavanderia também. Porque os equipamentos que estão lá podem afetar o funcionamento de outras cargas que têm funções diferentes na edificação. E isso é muito importante. Então, o que for de circuito de tomada de cozinha, lavanderia, copa, cozinha, eu separo. Então, assim, eu posso até juntar tomadas aqui com tomadas aqui? Pode, mas separa, porque fica fácil fazer manutenção. Lembra? Secciono aqui, faço a manutenção que eu preciso e não desliga nada de cá. Essa é a função de dividir circuito, facilitar a manutenção e trabalhar com uma proteção melhor na minha instalação elétrica por função de equipamentos. Tá? E aí, tem uma regra geral de juntar iluminação com tomadas em apenas residências. Em locais de habitação, aqui no item 9533, admite-se, com exceção à regra geral do 4255, pela função, né? Que os pontos de tomada, exceto aqueles indicados no 9532, que são para cozinha, e pontos de iluminação possam ser alimentados no circuito comum. Ou seja, na cozinha eu não posso juntar iluminação com tomadas. Mas, numa sala, num depósito, num quarto, eu até posso fazer. Contanto que a corrente de projeto deles não deve ser superior a 16. Tá vendo aqui eu provando para você que pode ser maior que 10 amperes? Pode. Só que se for virtualmente dedicado exclusivo àquele ponto com aquela função, aí tem que ser separado. Superior a 10 amperes, tem que ser separado. Mas a iluminação ela não é um circuito exclusivo virtualmente dedicado. Ela está em vários pontos da casa. Então, como ela está em vários pontos, ela não é exclusivo virtualmente dedicado. Logo, pode ser maior que 16 amperes um circuito desse. Só que eu preciso usar o bom senso. Não precisa ser 16 amperes. Trabalho com 6, 7, 8 amperes, vou dividindo e vou setorizando a minha residência, porque fica mais fácil a manutenção. Mas enfim, exceção à regra geral aqui neste caso é o seguinte. Item 4255, exceção a essa regra. Posso juntar iluminação com tomada se não for superior a 16 amperes, a junção dos dois circuitos, a junção das duas funções, iluminação e tomadas.
Segundo item, a linha B e a linha C que não estão aqui, mas eu vou falar para vocês. Segundo item, se eu tiver mais de um circuito de tomada e mais de um circuito de iluminação, aí eu posso juntar. Ah, mas se não está superior a 16 A, mas só tem um circuito de iluminação e um circuito de tomada, aí não pode. Eu tenho sempre que ter mais de um circuito de iluminação e mais de um circuito de tomada em qualquer residência independente do tamanho dela. Muito importante isso. Independente do tamanho, mais de um circuito de iluminação, mais de um circuito de tomada. Não pode ser superior a 16 A, aí eu posso juntar os dois, tá? Somente nessa exceção à regra. Mas quer uma dica? Trabalhe sempre com separado. Não fica juntando iluminação e tomada, são funções diferentes. Aí eu ligo um aspirador de pó numa tomada, que gera uma interferência na minha iluminação, prejudica a minha instalação. Trabalhe com circuito separado que é melhor, né? Muito importante. Então, dicas. Primeiro, na hora de elaborar seu projeto elétrico, divide os circuitos por áreas próximas e potências. Circuito de tomadas da sala. Circuito de tomadas do quarto 1, do quarto 2, do quarto 3. Ou do quarto 1 e da suíte. Do quarto 2 e do quarto 3, tá vendo? Não precisa ser separado por quarto, mas aí eu junto. Da mesma forma, num comércio. Sala de reunião com sala de treinamento. Depois divido. Área de trabalho com corredor. Posso juntar dessa forma, mas eu divido por áreas sempre próximas da minha instalação elétrica. E sempre procuro trabalhar até 1100 watts, até 1100 watts. Um circuito, passou de 1100 watts, cria o outro. Divide também por potência. Você pode criar o seu critério. Segunda dica, não trabalhe somente com um circuito de iluminação da edificação. Trabalhe com pelo menos 2. Para facilitar a manutenção. Eu não fico com a residência ou com o comércio todo desligado. Não trabalha com circuitos de distribuição com cargas muito altas. Por quê? Dificulta a manutenção, gera muita queda de tensão ou sobrecarga. Então sempre, tá dando 20 A aí um circuito de iluminação. Não, trabalha com divisão de circuito, divide em 2 circuitos, vai dar 10 A para cada circuito, fica mais baixa a carga, mais fácil fazer manutenção, queda de tensão diminui, não precisa de um disjuntor muito alto. Essa é uma dica importante. E sempre dividir circuitos por função. Dividir circuitos de ar-condicionado, chuveiro, forno, não misturar esses circuitos. É assim que faz a divisão de circuitos no seu projeto elétrico. Essas aqui são algumas dicas para você. Gostou desse vídeo? Espero que você tenha aprendido a dividir circuitos no seu projeto elétrico. Então faz o seguinte, agora já deixa o seu like, curte esse vídeo aqui embaixo. Tem um botãozinho aqui de compartilhar também. Compartilha esse vídeo, coloca esses vídeos no grupo de WhatsApp da sua faculdade. Mostra que você está trabalhando e aprendendo com projetos elétricos. Não deixa de se inscrever nesse canal. Se inscreve para você receber mais notificações de vídeos novos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Muito importante também, deixe o seu comentário, o seu feedback sobre esse conteúdo aqui e traga também sugestões de novos conteúdos, que eu sempre estou aderindo a esses novos conteúdos aqui para vocês. Tá certo? Tamo junto, grande abraço e até a próxima.